Boa noite a todos aí. Vamos começar agora mais uma vez, mais uma live aqui do nosso canal aqui, que a gente está fazendo toda semana, toda terça-feira, às 8h15 da noite, a gente abre aqui, para falar um pouco para os pacientes em relação a temas que os pacientes entram em contato durante a semana, ou temas que os pacientes entram no nosso consultório sempre com alguma dúvida em relação a algum tema. Então eu estou fazendo toda terça-feira, às 8h15 da noite, eu estou fazendo essa live aqui, uma live de 20 a 30 minutinhos, dependendo dos assuntos ali, para a gente tentar explicar para o paciente de uma forma bem clara, bem tranquila, tentar não ser muito técnico, né? Que muitas das vezes a gente já está tão acostumado a dar aula para os nossos pacientes de uma maneira que, falando em termos técnicos, que às vezes a gente até tem um pouco de dificuldade para falar de uma maneira para leigos entenderem, mas vamos tentar falar de uma maneira bem simplificada, de uma maneira que qualquer paciente possa entender e interagir aqui para tentar solucionar mesmo solucionar questões que eles têm. Muitas das vezes eles chegam em nossos consultórios e ficam acanhados, ficam com vergonha de perguntar para a gente. Às vezes sai do consultório, pergunta, tem alguma dúvida? Não, dúvida nenhuma. Chega lá fora com a Priscila e faz um monte de pergunta para ela. Por quê? Isso é muito normal, muito comum da gente chegar perto de um dentista, de um médico, de um gerente do banco, de outras pessoas assim que estejam fazendo um tratamento com a gente, seja médico ou um tratamento formal, a gente fica um pouco acanhado de fazer alguma pergunta. Então, eu estou aqui para a gente tentar fazer uma explicação bem simples e mesmo a gente estando junto aqui, vamos tentar fazer essa explicação de uma maneira que qualquer paciente consiga entender. Então, para falar sobre lente de contato, a primeira coisa que a gente tem que pensar é mudar o sorriso do paciente, mudar a vida do paciente. Não é vender somente dentes clareados para o paciente. Muitas vezes o paciente tem um dente perfeito, um dente sadio e chega no dentista querendo dentes clareados e vai passar por um processo de fazer uma lente de contato. Muitas vezes um clareamento mesmo vai resolver a vida dele, ele vai ficar feliz, ou pequenos fragmentos cerâmicos vai resolver a vida desse paciente. Então, muitas e muitas das vezes a gente vê no dia a dia sobre tratamento de lente de contato dental ou de facetas de porcelana. Então o que eu mostro aqui para vocês é um jeito de vocês entrarem, tentarem saber mais sobre essa lente de contato para não terem esse problema de sobretratamentos. Então uma das coisas que a gente mais fala para os pacientes é que tem que ter, a lente de contato tem que ter harmonia com o sorriso, tem que fazer um sorriso do paciente ficar perfeito, o seu sorriso ficar muito bom, aumentar a autoestima desse paciente e fazer uma mudança de vida nesse paciente. Não é só para a gente fazer uma mudança estética, tem que mudar também a pessoa, mudar a autoestima da pessoa. Então, principalmente, fazer essa mudança de autoestima. Então, eu trouxe alguns casos aqui para a gente ilustrar para os pacientes sobre as lentes de contatos dentais, mostrar como a gente pode mudar o sorriso de um paciente, como a gente pode mudar com poucos elementos de lente. Às vezes a gente consegue fazer uma mudança grande no sorriso do paciente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente, a gente fazer para o paciente trazer harmonia, trazer para esse paciente mudança desse sorriso, mudar essa autoestima do paciente e mudar de vida esse paciente. Então, muitas das vezes a gente depara com pacientes que estão com dentes cheios de resina, por causa de obturações antigas, que antigamente era muito comum cáries no dia a dia do paciente. O paciente não tinha uma educação para se manter totalmente sem cáries. Hoje nós vemos pacientes aí com 40 anos que nunca tiveram cáries, mas os pacientes que acima dessa idade normalmente já tiveram cáries e foram restaurados com resinas. E essas resinas vão se envelhecendo, não que as resinas sejam ruins, mas elas vão se envelhecendo com o tempo. Então,
chega para a gente paciente como esse aqui, um paciente que ele tinha bastante resina nos dentes dele, um paciente que tinha bastante quantidade de resinas. Onde que estão essas setinhas aqui? Olha, só esse pedacinho aqui que era o dente desse paciente. O restante aqui, olha, isso tudo aqui eram resinas no dente do paciente. Então esse paciente não estava satisfeito, tá vendo? Resina já destruída, resina já um pouco fraturada nessa região. Então a gente precisava de devolver para esse paciente a autoestima, de devolver para ele um sorriso perfeito. E muitas das vezes esse sorriso, para fazer com que ele faça, com que ele fique perfeito, teria que mudar não somente com lentes de contatos ou facetas, nós teríamos que usar ortodontia, usar outros artifícios ali para poder fazer com que esse paciente ficasse com um sorriso ainda mais perfeito. Mas muitas das vezes a gente mexendo pouco nos dentes desse paciente, já que ele tem uma articulação, olha, a oclusão dele estava bacana, está com a classe 1, estava tudo direitinho, a diferença estava somente nesses dentes anteriores. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida desse paciente sem fazer sobretratamentos? O que nós fizemos para esse paciente na realidade? Nós fizemos somente 4 lentes de contato, nós removemos toda aquela resina que ele tinha e fizemos somente 4 lentes de contato para ele. Por que a gente chama isso de lente de contato, ou facetas, ou laminados de porcelana? Na verdade, todos eles são laminados cerâmicos ou laminados de porcelana. A diferença é na espessura que cada um tem. É um dos itens que é usado para determinar se é uma faceta ou se é uma lente de contato. Quando você tem um elemento muito fino nessa região que dê para que ele substitua a forma do dente, ou seja, vai mudar somente a forma, e não tem uma espessura muito grande, nós chamamos isso de lente de contato. Quando essa espessura é muito grande, nós chamamos isso de facetas cerâmicas ou laminados cerâmicos. Então, normalmente nós tratamos esses laminados ultrafinos assim de laminados cerâmicos, de lente de contato dental. Então, para esse paciente, por exemplo, olha que legal, foram feitos 4 elementos de porcelana, os 4 anteriores. Então, essas resinas que estavam todas elas fraturadas, o dente muitas resinas nele, foram substituídos somente os 4 por 4 laminados de porcelana. Esse caso já tem mais de 4 anos e está perfeito ainda em boca. Então são casos assim que a gente tem uma longevidade, né? Não são casos que eu estou colocando aqui como novidades para falar, isso aqui fez agora e por isso que acabou de estar mostrando aqui. Não, são casos que já tem mais tempos em bocas. Então, esse caso, por exemplo, com 4 laminados, nós mudamos o sorriso do paciente. Poderia ficar melhor? Sim, se mexesse ortodonticamente nesses inferiores ali para criar mais espaço. Mas o paciente está feliz da vida de sair de uma situação dessa para uma situação de um sorriso mais condizente com a harmonia dos dentes do lábio inferior dele. Antes, olha, era totalmente inverso, agora já teve a harmonia do sorriso desse paciente. Então a gente trabalha sempre pensando no bem-estar do paciente. Essa paciente, por exemplo, quem conhece aí é a minha filha. Ela ficou com esse aparelho durante quase 4 anos e chegou no meu consultório toda feliz da vida porque tinha removido o aparelho. Só que tinha um outro fator. Por quê? Ela tinha 2 dentes conoides. Tá vendo? Esses 2 dentes dela eram dentes conoides. Então, esses dentes, eles ficavam muito menor do que deveria ser o dente natural dela. Olha só, tentar abrir aqui. Olha, esses são os dentes naturais dela, mas a forma anatômica não era adequada para esse dente. Então, o que nós precisaríamos de fazer para ela? Nós precisaríamos de fazer 2 laminados cerâmicos aqui, já que esses elementos seriam mais grossos um pouco, e fazer para ela esses 2 laminados voltando à forma original que deveria ser o dente dela, na verdade. A Leide está perguntando se lente de contato pode aumentar a sensibilidade. Normalmente não, Leide. Normalmente ele diminui até a sensibilidade.
Então, quando diminui essa sensibilidade, por quê? Se tiver pequenas trincas nesses dentes, essa lente de contato ela vai cobrir essas trincas. Então, normalmente não aumenta a sensibilidade, não. Então, essa paciente chegou em nosso consultório lá, eram 17h45. 17h45 nós fizemos uma limpeza nesse dente dela, nos dois dentinhos dela aqui, e começamos o escaneamento desse caso. Então, 17h45 ela chegou, nós escaneamos esse dente dela. 17h48 já estava terminando o escaneamento, enviamos para o laboratório fresou essa peça, 18 horas, 18h25 já estava pronta essa peça. 18h38 chegou no laboratório, na clínica, 18h40 nós já cimentamos essas duas peças em boca. E, por incrível que pareça, hoje está muito mais bonito do que no dia que nós fizemos esse trabalho. Por quê? Nesse dia a gengiva ainda estava bem inchadinha, o lábio dela ainda estava um pouco com aquela super proteção que o lábio fica quando está usando um aparelho, por exemplo. O paciente muitas vezes fica com sobreproteção para não deixar com que machuque o lábio, né? Então ela saiu 17h45 de uma situação dessa que tinha dois dentes conoides, e nós conseguimos em 1 hora, praticamente 55 minutos, instalar esses dois dentinhos nela. Então, com isso nós conseguimos o quê? Devolver para ela autoestima, principalmente autoestima para ela sair sorrindo à vontade. Uma menina com 14 anos, iria fazer 15 anos, é minha filha, né? Iria fazer 15 anos. Então, a gente fez esse trabalho para ela em menos de 1 hora e conseguimos instalar isso na boca dela. Então, a gente consegue resolver casos que a gente consegue fazer com que essa paciente fique feliz com a gente. Então são muitos casos, e eu gosto de mostrar mais casos antigos para poder falar assim, da longevidade desse caso, na verdade. Esse caso aqui foi de um paciente nosso que nós fizemos num curso. Ele chegou com esse dente aqui fraturado e fazendo ortodontia nesses dentes aqui. Então nós tivemos que fazer, nesse caso, um implante para esse dente aqui, para esse lateral dele, e fizemos as lentes de contato em todos os outros, fizemos um bom clareamento em todos os outros dentes dele. Só que ele queria um dente extremamente branco. E a gente respeitou a vontade desse paciente. Então fizemos o dente extremamente branco para ele. Isso aqui é fazendo a prova dos dentes ainda, provando para ver se estava tudo ok, para antes da cimentação. Então, já com implante nessa região aqui, onde que ele tinha fraturado esse dente. Então, assim, é uma situação que a gente gosta no dia a dia de fazer, totalmente um dente clareado, assim. Sinceramente, eu não gosto muito de fazer dente clareado desse jeito, mas os pacientes gostam e eu tenho que respeitar a vontade dele nisso aí. Por quê? Eu não vou prejudicar em nada a função desse paciente. E, pelo contrário, eu vou estar dando para ele um retorno daquilo que ele esperava de um dente dele. Então, muitas das vezes a gente fica pensando, esse dente é muito claro. Cara, o que é beleza? Beleza é uma coisa muito subjetiva, a gente não pode pensar desse jeito. Eu já fiz casos lá de protocolo que eu tive que colocar 2 dentes de ouro nos centrais e 2 dentes de prata nos caninos. E para o paciente, ele deve ter virado um rei dele lá, porque ele era cigano no caso. Então, para um paciente que é cigano, imagina só, 2 dentes os 2 dentes centrais de ouro e os 2 caninos de prata. Para mim, eu não usaria nunca. Mas para um paciente que fez, de acordo com os conceitos dele, aquilo é belo, então eu acho que a gente tem que fazer de acordo com o que o paciente goste, com que o paciente se sinta bem. Então, sempre tentando mudar o sorriso do paciente para um jeito que ele se sinta melhor. Esse paciente, por exemplo, é outro paciente também que a gente fez no curso até. Ele tinha os dentes aqui com bastante resinas. Os dentes dele, na verdade, eram muito pequenos, com bastante resina, isso tudo que era resina, e mordida muito profunda, porque ele usou um aparelho, parou de usar esse aparelho.
e ele queria os dentes também brancos. Ele tinha essas resinas há mais de 10 anos, por isso que estavam assim. Na verdade, ele não tinha uma cárie. Isso tudo era resina para mudar a forma do dente dele, porque ele era Você estava no curso, né, Pedro? Esse curso aí você estava lá. A gente fez isso num curso aqui no Upgrade. Então, nós fizemos para ele removemos todas as resinas dele e fizemos para ele os dentes brancos, 0M1. O que seria esse 0M1, gente? Muitas das vezes os pacientes perguntam para a gente até quando a gente pode chegar. Por exemplo, esse paciente aqui, ele tinha uma cor aproximadamente nessa região aqui, que seria uma cor número 3. E ele queria chegar nesse mais claro. Essas 3 cores aqui são dentes clareados, são dentes que já não são assim da escala natural da natureza, né? São dentes que já são clareados artificialmente. Teoricamente, o dente mais claro, sem estar clareado, seria nessa aqui. Aqui está à noite, está um pouco escuro aqui, está parecendo que está mais escuro do que deveria estar. Mas nós saímos de uma cor aproximadamente de 3M1 para chegar num 1M1 para ele. Então, fizemos uma mudança bastante drástica para esse paciente. Então, ele saiu de uma condição de um dente de 3M1 para 1M1. Então nós conseguimos mudar bastante o sorriso desse paciente e aqui ele não estava rindo ainda, que ele estava anestesiado nessa hora aqui, não estava conseguindo sorrir tanto, mas mudamos totalmente a dimensão vertical desse paciente, ou seja, aquela mordida profunda que ele tinha, nós mexemos em todos os dentes desse paciente. Então nós conseguimos com isso dar um sorriso que ele pretendia para aquele momento. Pode ser que no futuro ele se arrependa? Sim. Podemos mudar isso no futuro? Sim. Hoje em dia nós temos já máquinas a laser para remover todas essas facetas ali sem desgastar em dentes naturais desse paciente. Então nós conseguimos remover e colocar uma faceta nova, no caso dele foi uma faceta que era bem grossa, conseguimos remover isso e colocar uma faceta nova sem remover a estrutura do dente dele. Então com isso nós conseguimos fazer para ele de uma maneira que ele consiga, se no futuro passou essa moda dos dentes brancos, poderia naturalmente remover essas facetas e colocar uma faceta nova. Isso não seria problema. Então, outro caso aqui que a gente gosta bastante de falar é mudar a perspectiva de sorriso do paciente, o que ele pensava do sorriso. Esse paciente, por exemplo, quando eu conheci ele ali, ele tinha um sorriso desse jeito. Esse paciente, ele chegou, para ele o sorriso dele estava maravilhoso, estava bom. Ele chegava lá no consultório e falava com a esposa dele, esse aí é meu cunhado, na verdade. Ele chegava para minha irmã e falava: porra, Marlene, meu dente está bom. Ele é carioca, português carioca. Então, ele sempre falava: fala, Edgar, tudo bom? Aí ele sempre falava com a gente lá: não, para mim tá ótimo esse sorriso, olha aí tudo. Então ele não tinha perspectiva, não sabia realmente o que era um sorriso que seria o ideal para ele, porque ele já tinha perdido essa memória dele do que seria um sorriso bom, porque muitas das vezes os pacientes já foram tão mexidos por tantos dentistas que ele não sabe mais como que era um sorriso dele quando ele era jovem. Então, para a gente fazer isso, para ele conseguir fazer uma mudança realmente desse paciente ali, para ele saber se realmente valeria a pena ou não, o que nós fizemos para ele? A primeira coisa é fazer um ensaio para esse paciente, para ele verificar se realmente é isso que ele quer. Quando ele viu esse caso dele, na hora que ele viu esse ensaio que nós fizemos para ele, isso aqui é uma resina, tá vendo? Uma resina que foi colocada, foi mandado para o laboratório fazer um estudo do caso, para a gente saber como que ficaria esse caso para esse paciente. Então, na hora que ele viu essa resina em boca, aqui está sem a saliva, aqui está com saliva, tá vendo? Então está mais brilhoso ali. Então, na hora que ele viu essa resina na boca dele, que é um mock-up que a gente chama, ou um ensaio para ele saber se gostaria ou não, ele já aprovou na mesma hora o tratamento. Então, na hora que ele fez a aprovação do tratamento, nós fomos verificar se realmente teria espaço e tudo para fazer esse trabalho. Então, quando nós removemos, olha só, removendo esses 2 dentinhos aqui somente, nós já vimos que a gente conseguiria fazer esse trabalho dele praticamente sem desgaste nos dentes. Por quê?
o tanto que ele estava precisando de aumentar nesse dente ali, o tanto de dimensão vertical que ele tinha perdido, o tanto de dimensão vertical que eu digo, eu estou falando para leigos, né, seria o tanto que o dente dele tinha desgastado, ou seja, a boca dele já estava mais fechada um pouco do que o normal. Então, a gente está recuperando com os dentes posteriores aqui, recuperando essa abertura da boca, voltando à abertura do jeito que era originalmente quando ele era jovem. Então todo esse desgaste que foi feito aqui nessa região, ele foi desgastando aos poucos, então o paciente não percebeu, ele perdeu aquela memória que ele tinha. Então se ele perdeu aquela memória, para ele isso estava ótimo, para ele essa situação aqui estava ótima para ele. Então para ele esses dentes estavam muito bons, essas cores aqui estavam boas. Por quê? Não importava, isso não era importante para ele. A partir do momento que nós demos essa condição dele visualizar em boca, antes de fazer qualquer desgaste no dente dele, ele já aprovou o tratamento e nós começamos a estudar como que seria feito. Então percebemos que teria mínimo de desgaste. Em alguns lugares onde tinha aquelas pontes fixas nós fizemos alguns implantes e terminamos esse caso dele com os dentes de cores bem ainda, deixando a cor bem amarelada do jeito que ele queria. Ele não queria nada claro, ele queria manter esse envelhecimento natural da idade dele lá. Então nós fizemos aqui e depois a gente iria fazer um clareamento nesses anteriores aqui para chegar na mesma cor, mas não fizemos, nunca nem chegamos a fazer esse clareamento. Por quê? Ele ficou tão satisfeito com esse caso que não voltou mais para fazer. Então veja como que ele estava antes, como que ele ficou depois. Então nós conseguimos fazer com que ele ficasse com um sorriso muito, muito mais condizente com a idade dele do que isso aqui. Isso aqui era para um paciente que já estava lá com uns 90 anos. E aqui ele voltou para uma idade que seria condizente com a idade dele, até um pouco mais novo. Então ele ficou... Hoje ele está muito feliz ainda com a gente. Gente, se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aí, que eu estou falando bastante. Então, muitas das vezes a gente faz bocas inteiras, igual a gente falou nesses casos aí. Mas em algumas vezes o paciente perdeu um dente só. Se ele perdeu um dente, ou quebrou um dente somente, ou tem um dente somente que seja manchado, o tipo de trabalho mais difícil que a gente tem para fazer. Por quê? Na hora de a gente fazer um trabalho que seja um dente só, que a gente tem que copiar realmente totalmente a natureza. Então, para copiar essa natureza com um dente só ali é muito mais difícil. Então nós temos que fazer com que esse paciente se sinta bem de novo e tendo um dente perfeito, que é uma comparação muito mais fácil comparar um dente do lado do outro do que você comparar a mudança de todos os dentes. Então aqui eu consigo corrigir pequenos detalhes, pequenas imperfeições. Quando é um dente somente, nós não conseguimos mudar tanto isso. Então, às vezes, essa imperfeição aqui é o que faz ficar bonito. Então, a gente queria, por exemplo, essa paciente, eu propus para ela, no primeiro momento, fazer esses dois dentes aqui também, para eles ficarem num tamanho adequado. Ela falou, não, eu adoro esses dentes meus grandes, eu gosto dos meus dentes grandes, não quero fazer. A Angélica está perguntando se o dente amarelo significa o quê? São vários fatores, Angélica. Pode ser, por exemplo, genética, pode ser algum pigmento que aderiu nesse dente extrinsecamente, ou seja, por fora desse dente, que aí só com polimento sai, ou pode ser pigmentos que estão dentro mesmo desse esmalte desse dente. Com clareamento, muitas das vezes a gente consegue remover esses pigmentos. Então, isso tem que ser bem analisado, cada caso é um caso. Mas a idade também influencia para escurecer um pouco o dente mais com o tempo. É normal de ir escurecendo com os anos, com o passar dos anos, que você vai diminuindo a quantidade de esmalte do dente e o esmalte vai sendo o que faria o seu dente ficar mais claro. Então, um dos fatores seria esse. Tem mais outros, tem muito mais fatores que influenciam, mas os principais são esses. É pigmentação extrínseca, ou seja, por fora do dente. Outra é a pigmentação intrínseca, ou seja, dentro do dente, e o desgaste mesmo natural do tempo. Então nós conseguimos mudar esses aí, todos os três casos nós conseguimos mudar. Não precisa de ser com faceta normalmente. Por exemplo, se for extrínseco, você faz um bom polimento no dente, resolveu.
Se for intrínseco, você pode fazer um clareamento. Agora, se for um manchamento generalizado, por exemplo, tem alguns medicamentos, por exemplo, tetraciclina, que faz um manchamento muito grande nos dentes. Então, mas aí seria em todos os dentes. Aí sim seria um caso para talvez fazer facetas. Então, nesse caso dela aí, nós fizemos uma faceta só, um laminado cerâmico só. Isso é muito mais difícil de fazer. Então nós fizemos um laminado bem fininho, porque ela tinha fraturado esse dente quando era jovem e ela tinha, se não me engano, 10 ou 11 anos quando ela fraturou esse dente. Então ela tinha uma resina nesse dente, nós fizemos para ela uma resina, uma faceta de porcelana para ela, para resolver. Oi Rosa, oi Sueli, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui. Tá gostando do dente novo, Sueli? Então, olha só, olha o local da fratura desse dente dela. Ela tinha uma fratura nesse dente aqui que ela fraturou quando ela tinha 10, 11 anos, não me recordo quantos anos que ela tinha me falado. Então, para a gente recompor esse dente aqui é muito mais difícil do que fazer 4 porcelanas ou 6 porcelanas ou 10. Então, a gente fez uma facetinha muito fininha para ela, quase com uma lente de contato, e essa lente é cimentada sobre esse preparo que a gente fez no dente. Na verdade, nós removemos aquela porcelana que tinha ali, e a Sueli está falando aqui, o dela é de tetraciclina e ficou maravilhoso. Quem fez o trabalho dela lá, nós fizemos lá no curso, foi eu e o Dr. Gustavo Cruz. Ficou muito bacana mesmo. Então, nós fizemos aqui essa faceta. Oi Marta, tudo bem? Tudo jóia aí? Então nós fizemos essa facetinha para ela, uma facetinha unitária, fazendo a cimentação. E o dente dela ficou assim, imediatamente após a cimentação. Então, fizemos essa cimentação ali para o paciente. Veja só como que estava o provisório dela, uma paciente jovem, bastante jovem, e como ficou o dente imediatamente após a cimentação. Então, isso faz a gente ficar bastante gratificante, é bastante gratificante para a gente, né, quando a gente vê os casos saindo de uma forma bastante perfeita. Então, você consegue mudar o sorriso da paciente que chegou, uma paciente jovem que chegou com um dente só, que atrapalhava ela sorrir, um sorriso grande, bonito desse ali, e fazer imediatamente após uma cimentação de uma facetinha, ou uma lentezinha de contato, e colocar um dente que vai ficar por muitos e muitos anos ali para essa paciente. Então, como estava e como que ela está. A Angélica está falando aqui, aparentemente não se vê nenhum defeito no dente, mas dói bastante, fica uma irritação chata que isso poderia ser. Normalmente não fica essa irritação não, Angélica. Normalmente ele só durante o tempo de provisório ali, que é 1 ou 2 dias, que pode ficar assim uma sensibilidade, mas não é normal não. O normal é dele, acabou de se fazer a cimentação, ele já ficar imediatamente após sem irritação nenhuma. O que pode acontecer um pouquinho é nessa região da gengiva aqui, olha, a gente precisa de proteger essa região da gengiva aqui para não deixar vir material ali para atrapalhar a cimentação. Então nós fazemos uma proteção aqui e afastamos. Aí essa região da gengiva, às vezes, ela fica irritada assim, uns 2, 3 dias ali, mas já para. Então, assim, do dente não, mas a região gengival, às vezes, principalmente quando são casos assim unitários, a gente às vezes fica um pouquinho irritada assim a gengiva. Então, nós temos muitos casos que a gente pode mudar o sorriso do paciente. Quando a gente consegue saber exatamente aquilo que o paciente pretende e fazer uma coisa que a gente consiga mudar esse paciente, ele mudar a forma dele interpretar o sorriso dele, para que ele consiga ter um sorriso mais alegre, mais harmônico, isso é muito bom para o paciente e muito bom para a gente. Esse caso aqui, por exemplo, dessa paciente, era uma aluna do nosso curso, do curso de especialização lá de Volta Redonda. Então nós fizemos esse caso para ela, uma paciente que tinha um sorriso triste, não gostava de sorrir e aparentemente precisaria de mexer em muitas coisas no dente dela, mas não precisou, nós fizemos somente 4 lentezinhas para ela aqui também, super finas, lentes de contato, e nós conseguimos, olha só, mudar desse sorriso que era
um sorriso com a forma inadequada, tá vendo? Um dente um pouquinho mais comprido, outro dente muito pequeno, igual aquele da minha filha que eu mostrei ali atrás, tá? O da minha filha era um pouco menor do que esse, e mudar esse sorriso dela. Então a gente conseguiu, sem desgaste praticamente nenhum no dente, e conseguimos fazer, olha, lentes. Por que se chama lente de contato? É porque ela é tão fininha que realmente parece. Se você coloca isso aqui, ela está seca. Se ela tivesse molhada, ela nem apareceria, de tão fininha que ela é. Ficaria parecendo uma lente de contato ocular. Por isso que a gente chama de lente de contato dental. Então, esse sorriso que saiu dessa maneira aqui, imediatamente após, ele já ficou desse jeito. Com o quê? 4 lentezinhas, olha, super finas, super delicadas, nós conseguimos mudar o sorriso dessa paciente para isso aqui. Então isso deixou ela bastante feliz, mudou o sorriso dela. Até nesse momento ali, a gente olhava no Instagram dela, ela só tinha foto fazendo biquinho, fazendo gracinha, mas nunca sorrindo. E de uma hora para outra ela mudou desse sorriso para esse aqui. Então você consegue realmente mudar a vida desses pacientes. Então, nós conseguimos mudar as vidas do paciente, às vezes com somente 4 lentes de porcelana ali no caso. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente consiga ter um sorriso totalmente diferente do que era antes. Esse era o sorriso dela realmente, e esse aqui como ficou. Porque na verdade, para ela sorrir desse jeito aqui, ó, a professora teve que quase fazer cócegas nela para ela conseguir fazer esse sorriso. Então a gente consegue mudar a vida dos pacientes, realmente. Então, gente, se tiver alguma questão que vocês queiram falar sobre lente de contato dental, sobre alguma coisa que vocês têm dúvidas aí, que eu possa falar nas minhas lives de terça-feira, deixe aqui pra gente, que a gente vai fazer todo um projeto ali de aulas para vocês, tentando falar de uma maneira, vou tentar cada dia mais falar de uma maneira mais simples possível, sem termos técnicos, para poder com que eu faça vocês entenderem, mesmo não sendo dentista. Aqui eu não estou querendo mostrar para vocês técnicas de trabalho, nada disso. Eu estou querendo mostrar opções de tratamento que vocês possam ver aí, independente de me procurar fazer comigo ou não. Você tem uma opção, uma segunda opção para fazer, que muitas pessoas aí que eu estou vendo aqui, tem pessoas que são até de longe daqui, não são daqui de Juiz de Fora. Então, pode ficar à vontade, eu vou estar aqui toda terça-feira tentando fazer o máximo possível para falar uma linguagem bem clara, bem tranquila. Aqui estamos perguntando aqui se em relação ao tempo que uma lente dessa dura. Olha, a gente tem trabalhos aí de mais de 10 anos em boca sem problema nenhum. Ah, fratura? Pode fraturar do mesmo jeito que um dente natural pode fraturar, mas não é comum de fraturar não. Às vezes o que a gente mais vê no dia a dia, que chega no nosso laboratório, no nosso consultório para repetir casos, é que foi mal condicionado, não usou o ácido certo, não teve o preparo certo para fazer aquele trabalho. Então é aí que está a importância de procurar um bom profissional, porque muitas das vezes vai procurar preço não condiz com esse tipo de tratamento. Então muitas das vezes o paciente quer fazer uma coisa que seja, vou fazer um baratinho ali que não vai adiantar. Por quê? Os bons laboratórios cobram um preço que assim, não digo que seja caro porque eu vou estar jogando contra o meu time, mas é um preço que é razoável, um preço que é condizente com esse trabalho que está sendo feito. E o tempo que é feito de estudo para você fazer um trabalho desse, para fazer um trabalho que vai ter uma longevidade, é muito grande. Você não vai fazer um trabalho somente pensando assim, eu vou entrar aqui agora e desgastar o dente do paciente. Não, são muitos anos de estudo, de dedicação que a gente tem para fazer. Isso custa tempo, custa dinheiro. Então, normalmente, as falhas que a gente vê nesse tipo de trabalho estão ligadas à falta de técnica ou falta de um material adequado de cimentação do dentista. Então, sempre procurar dentistas que estejam qualificados para fazer esse tipo de trabalho. Tá bom? Aqui um abraço para vocês todos aí.
Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo para mim a dúvida aqui, que eu respondo no particular. Se alguém tiver o WhatsApp ali também, quiser entrar num grupo, eu vou colocar agora aqui o grupo de WhatsApp dessas lives que eu estou fazendo toda terça-feira. Então, quem quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, não vai ter ninguém perguntando coisas por ali, não vai estar te falando, é só para dar um alerta mesmo, que a gente vai falar um dia antes qual vai ser o tema, e no dia, faltando 20 minutos, a gente vai lembrar por esse WhatsApp ali, para falar que já está começando a aula. Então não vai ficar o dia inteiro passando nada para vocês. Quem quiser entrar nesse grupo, eu vou colocar agora aqui na minha bio. Tá bom? Um abraço para todos. Fico com Deus. Bom ano novo para todo mundo aí. Aproveitem bastante com responsabilidade.